Qual a sua opinião sobre o tipo de ensino que está sendo dado em algumas escolas? E parece que tem alguma coisa assim que muda um pouco isso, que é o ensino doméstico. Conta um pouco Isso, mais chama sobre isso. homeschooling, exatamente. O que acontece é o seguinte: nós somos cristãos. Nós cremos de fato na Bíblia ou não? Porque Provérbios declara assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como pode haver então conhecimento genuíno num lugar que odeia Cristo? Sim, e quando a gente fala isso, que o Senhor, ele é a base do conhecimento, não é uma frase de efeito. É real. O conhecimento se assenta em Deus. Sem Deus não há conhecimento. O autor de Eclesiastes, por exemplo, vai falar que, e ele está falando numa perspectiva ateísta, que o sábio e o ignorante é tudo a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Porque ele está falando numa perspectiva ateísta. Uhum. Numa perspectiva ateísta, a própria busca pelo conhecimento é uma loucura. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, como disse Lutero, não envie seus filhos para colégios em que as escrituras não reinam. Não reinam. Olha a loucura do que a gente faz. Olha a loucura. A gente ensina criacionismo de manhã em casa e manda o nosso filho à tarde para ouvir sobre evolução. E o professor vai dizer que criacionismo não existe. Darwin e tudo mais. A gente ensina o nosso filho sobre o valor do trabalho. Ele chega lá na escola e ouve o oposto. Porque a doutrina esquerdista é para incentivar vagabundo. Então, a gente ensina a pureza sexual. Lá na escola, eles ensinam o seguinte, como acontece lá na minha igreja, várias famílias já relataram o seguinte, ó. A professora falou para minha filha de 7 anos, você pode namorar com menino, com menina, 7 anos. Uma outra mãe levou para mim a apostila, ministrada para a filha dela na época tinha 8, 9 anos. Na apostila, a foto, vários quadrinhos, com várias famílias, em cima. Um homem, uma mulher branca e um filho. Do lado, um homem negro, uma mulher negra, um filho. Embaixo, uma mulher branca, um homem negro, os filhos. Do lado, um homem, outro homem e os filhos. Embaixo, qual é a sua família? O que está sendo semeado no coraçãozinho daquela criança? Tá vendo? Há vários tipos de famílias diferentes e a família gay é só mais uma. Na realidade, elas nem falam isso. Só por meio da imagem, transmitem à criança que aquilo ali é normal. 9 anos. A criança tem 9 anos. 9 anos de idade. Dando esse conteúdo lá. Escola pública ou privada, é isso? Pública. Mas acontece em privado também. Acontece. Então, qual é o sentido racional de você ensina uma coisa em casa e paga para as pessoas ensinarem o oposto do que você ensina? É um negócio irracional. Totalmente irracional. Outra coisa. Como que é louco? Os pais hoje, eles não entendem. Eu não entendo, meu filho foi criado na igreja e ele está desviado. É mesmo? Você pega o seu filho, coloca o seu filho num colégio romano, ele vai ficar durante 15 anos nesse colégio romano, com amiguinhos romanos, com professores romanos que odeiam a sua fé. Ou, na melhor das hipóteses, que é tão ruim quanto, a sua fé vai ser ignorada. Ignorada, que é tão ruim quanto. Porque se o seu filho fica 15 anos numa escola, Deus nem é mencionado, o que ele pensa? Fiquei 15 anos sem Deus, na parte mais importante da minha vida, por que eu precisaria dele pro resto? Uhum. Então, só o fato de ele não ser mencionado é terrível. Porque dá a ideia de que não precisamos de Deus para o conhecimento, não precisamos de Deus para aquilo que vai dar base para a nossa vida, que é a educação. Então é absurdo também. Mas aí tá bom. Você envia o seu filho para esse colégio romano, onde a fé dele vai ser massacrada ou ignorada durante 15 anos. É sério que depois, quando o seu filho atinge os 15 anos, você está surpreso porque o seu filho se comporta como um romano? Olha a loucura. Então é um absurdo. É um absurdo o que a gente tem feito. Não faz sentido algum. Tem um livro chamado Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Esse é o grande objetivo, foi o grande objetivo da esquerda com a escola. Pegar os nossos filhos para usar a escola como um campo de guerrilha. Na China é assim. Aqui no Brasil é. A escola é um campo de guerrilha, onde eles formam os soldados da esquerda. Uhum. É lá que eles aprendem a voltar, dizer Lula livre. É lá. É lá, apesar do cara ter roubado tudo. Mas o professor, que você, pai, falou pra ele, obedece professor, tá dizendo, Lula livre. Tá dizendo, olha, a teoria, o criacionismo é um absurdo. Aí depois o cara não entende por que o filho dele, com 15 anos, virou gay, vota no PT e não quer saber da Bíblia.
Mas meu amigo, seu filho ficou 15 anos ali ouvindo isso. 15 anos. Então, assim, é irracional. O que acontece é o seguinte. Se tá todo mundo pulando no precipício, é óbvio que eu tenho que pular, né? É mais ou menos assim que as pessoas pensam. Eles estão vendo. Eles estão vendo que a escola, e não é só a pública, não. É privada e cristã. O Solano Portela tem um livro chamado O que estão ensinando aos nossos filhos, onde ele mostra o que, inclusive, nos colégios cristãos está sendo ensinado. Olha, a gente sabe, seminário não tá... Seminários, inclusive bons seminários, inclusive seminários reformados, a gente não sabe que eles se tornaram liberais. A gente não sabe o tanto de conteúdo totalmente demoníaco que está lá. Então imagine nos colégios cristãos. É isso que acontece, são poucos colégios cristãos bons. Então, isso tá, assim, é generalizado isso. E aí, a gente não tem noção. Só porque tá todo mundo fazendo. Não, porque a escola é o lugar. A escola, sem escola, o que a gente vai ser da vida? É porque atrelaram a palavra escola à educação. Não, infelizmente hoje, a maioria das escolas não tem nada a ver com educação. É verdade, sem educação, seu filho não vai ser nada na vida. Mas, infelizmente, hoje, escola e educação não tem nada a ver. Pelo contrário, tem um livro chamado Emburrecimento Programado. Tem na minha livraria. Emburrecimento Programado. É do Taylor Gatto. Ele foi professor renomado durante 30 anos em Nova York. Ele diz o seguinte, não é que a esquerda tinha... Não é que os doutores da educação tinham um plano que deu errado. E por isso está todo mundo burro. O plano era emburrecer todo mundo. Esse era o plano. Mas o problema é esse. Tá todo mundo indo. A gente ouviu desde criança, sem escola seu filho vai ser ninguém. Não vai ser nada. Então a gente tá vendo que não tá dando certo. A gente tá olhando... A gente tá vendo, tá todo mundo indo pelo buraco e caindo lá embaixo. E aí o que a gente faz? Eu vou também. Vai junto. Por exemplo, quer ver? Pega aí um pai que tá me ouvindo agora. O que de fato você aprendeu na escola que você usa na sua vida hoje? Muitos, inclusive, foram alfabetizados em casa. Foi porque pegaram a apostila lá, mas é porque a mãe pegava no pé em casa. Uhum. Então ele tem a ilusão de que foi na escola. Não, no final mesmo foi a mãe ali pegando no pé dele. Vai, o que você usa? Outra coisa, quantos deles sofreram horrores? Olha, se você não era o mais bonito ou o mais forte, você sofreu bullying. Sofreu. A escola foi um verdadeiro inferno para a maioria das crianças. E aí, essas crianças se tornam adultas, elas dizem, nossa, eu sofri na escola, não aprendi nada. E aí, o que você vai fazer agora? Vou enviar meu filho para lá. Olha a irracionalidade do negócio. É totalmente irracional. Mas é o que Paulo fala, né? Que antes de nos convertermos, nós simplesmente seguíamos o mundo. Estávamos no curso deste mundo. Uhum. É seguir a boiada, tá todo mundo fazendo. Então, infelizmente, a gente tem poucos colégios cristãos. E os que são bons também, são poucos, não são acessíveis a todos. É caro, né? Alguns, exatamente. Né? Então, eu sempre digo isso. Ou é homeschooling ou é nada. Para muitos de nós, né? Ou se você educa seu filho em casa, ou você está perdido. É que também as pessoas pensam que educação é trazer... homeschooling é trazer a escola para casa. Não tem nada a ver com isso. Eu sempre digo assim, ó, como que os pais analfabetos de antigamente formavam doutores e os doutores de hoje formam analfabetos? Há alguns elementos daquela educação que foram perdidos. E são esses elementos que eu explico no meu curso Criação de Filhos e no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos. Como que uma mãe analfabeta pode educar o filho. E lembra, educação tem a ver com formação do caráter. Ensino tem a ver com transmissão de conteúdo, seja gramática, história, qualquer coisa. Então, educação é dever dos pais. O conteúdo, você pode colocar o seu moleque em escola, num cursinho, pagar um tutor, internet. Não, os melhores professores estão ali de graça. Mas educação, que é a formação do caráter, é dever dos pais. E, infelizmente, a escola, que deveria prover ensino, conteúdo, gramática, não está fazendo. E está impedindo a educação. Então, por isso que a escola se torna inviável para um cristão. Ou uma escola cristã, ou homeschooling. Mas no meu curso, né, é muito interessante. Quando as pessoas terminam o meu curso, eu tenho já estamos indo para quase mais de 2.000 alunos aí. Alguma coisa nesse sentido. É impressionante. Eu ouço quase que 100%. Isso é educação? Isso eu posso fazer. Sem muito dinheiro, sem muito conteúdo intelectual. Se isso é educação, eu posso fazer. É a frase. Os pais antigos, analfabetos, formavam doutores. Por quê? E é o que eu explico no meu curso, nesses meus 2 cursos aí. Eu vou até fazer o seguinte, vamos deixar aqui, se você puder, vamos deixar o link promocional aqui pro seu público. A gente deixa aí abaixo nos comentários aí, ou na descrição do vídeo, tá bom? Isso.